Não faltam 2 passos. Você já passou 2 passos. O que você busca não está adiante, não está logo ali. Ou você já está no ponto, ou você passou dele. Não existe nada para descobrir. Você já é aquilo que você estava procurando. A iluminação sempre esteve presente. Essas são algumas das afirmações sobre isso. Mas surge a questão: se realmente é assim, por que eu não consigo perceber isso agora? O que falta para eu chegar lá? Chegar lá? Você nunca esteve em outro lugar. Você não pode chegar onde você sempre esteve. Você não pode encontrar aquilo que você nunca perdeu. Mas, se eu sempre estive nesse lugar, por que eu não consigo perceber ele agora? Por que eu não estou percebendo ele nesse exato momento? Justamente porque você acha que você tem que chegar. Mas, na verdade, você sempre esteve. E é impossível não estar. Você, talvez, só passou do ponto. Como assim passou do ponto? Observa esse tecido aqui. Estendido, plano, alinhado. Vamos considerar que esse tecido represente a sua consciência iluminada, a sua consciência desperta, a sua consciência búdica. Agora vamos colocar você representado por esse serzinho aqui, olhando para o pano. O que seria passar do ponto? Seria dar 2 passos à frente. O que acontece quando eu dou esses 2 passos à frente? Eu crio uma deformidade nesse pano. Eu deformo esse tecido que anteriormente estava alinhado, plano. Ponto importante: o tecido ainda continua sendo tecido. Ele apenas está deformado. Deformado pelo ser humano que está além do ponto que ele deveria estar. Trocando as palavras, a consciência iluminada continua iluminada. Ela não tem alteração nenhuma em sua essência, mas ela está deformada por esse ser humano que está dando um novo formato para ela, o formato de um ser humano. Mas o pano, o tecido original, ainda está ali. A sua forma original continua ali latente. Basta o ser humano dar 2 passos para trás. Lembrando que isso é uma alegoria, um exemplo, um instrumento de visualização, um conceito que tenta apontar para a realidade. Portanto, não leve ao pé da letra. Entenda o mecanismo, mas não comece a nomear ou categorizar os itens como se eles fossem reais. Vamos continuar. Vamos melhorar o nosso exemplo. Existe realmente uma consciência desperta em um ser humano? Não. Não existem 2. Existe só uma coisa acontecendo. Existe só um, que parece serem 2. Que parece serem 3, 4, 5, infinitos. Mas vamos um passo de cada vez. Dessa vez, vamos trazer só a consciência iluminada, representada por esse tecido, esticado, alinhado. Olha bem para ela. Você consegue perceber algum problema? O problema é muito bonito, muito legal, bem alinhadinho, engomadinho esse tecido. Mas falta movimento. Como eu sempre digo, a perfeição é uma tela branca. Bonito, legal. Mas o que você faz com uma tela branca? O que você faz com um tecido perfeitamente alinhado? Bacana, ele é eterno, perfeito, não nascido.
mas não tem vida, não tem dinamismo, não tem transitoriedade, não tem nascimento, não tem morte, não tem mutação, não tem cor. Falta algo. Afinal, voltando à afirmação básica de que você já está desperto, só não percebeu, talvez, olhando em volta, a gente percebe que a nossa consciência não é uma tela em branco. Ela não é estática. Ela não é permanente. As coisas estão mudando o tempo inteiro. Coisas aparecem, duram um tempo e desaparecem. Coisas surgem, persistem e morrem. Mas, se nós não temos um segundo sujeito para criar o movimento dessa consciência, o que a gente usa? A própria consciência. Eu vou usar o próprio tecido para criar o movimento. Mas, lembrando, eu não posso afastar essa consciência dela mesma. Eu não posso diferenciar ela em duas. Como eu faço para criar o movimento se eu não posso me afastar para depois voltar? Afinal, se essa consciência é única, ela não pode não ser ela mesma. Ela pode parecer duas, mas não pode se dividir realmente em duas. Quer dizer, ela não pode não ser ela mesma, mas ela pode parecer não ser. Ela pode continuar sendo ela mesma. Quando eu estou dizendo ela, eu estou querendo dizer essa consciência iluminada, desperta, mas pode se acrescentar algo. Eu não posso remover nada dessa consciência. Eu não posso dividi-la em duas, mas eu posso modificá-la. Uma aparente adição. E como eu faço isso? Dando passos para frente. Passos para frente, passar do ponto, resolve o meu problema. A minha consciência continua sendo ela mesma, modificada, deformada, sem a necessidade que eu me afaste dela, sem a necessidade que eu crie um segundo sujeito. Com o mesmo sujeito, dando passos para frente, eu criei dualidade. Aparente dualidade. Olha só o que acontece quando eu dou 2 passos em direção a mim mesmo. Agora a nossa consciência tem uma deformidade, criando movimento, criando vida, criando dinamismo, usando si mesma. Mas esse movimento precisa de algum combustível. Da mesma forma que um burro precisa de uma cenoura em cima da cabeça, que cegamente ele continua seguindo sem perceber que ele está andando atrás da cenoura que está amarrada nele mesmo, qual é o combustível que eu posso usar para que esse movimento, para que essa deformidade, para que essa modificação se mova eternamente? Eu preciso de um combustível eterno. O combustível para esse movimento é a busca. Se esse movimento é feito de consciência, porque ele é originado dessa consciência, tudo que eu posso usar como combustível é essa própria consciência infinita. E o que esse subproduto, essa deformidade, essa modificação, essa consciência condensada vai usar como combustível é a busca pela sua fonte, é a busca pela sua origem. Só que é uma busca impossível de ser completada. Esse movimento nunca vai conseguir achar a origem, e é por isso que ele se movimenta para sempre. É uma armadilha intencionalmente produzida de maneira a perpetuar esse movimento.
Porque essa consciência original, esse pano estendido e alinhado, é inascido, vive fora do tempo. E quando eu dou 2 passos em direção a mim mesmo e crio essa modificação, essa deformidade no espaço, no tempo, eu crio tempo. E essa entidade que vive no tempo vai passar a eternidade buscando a sua origem, a sua consciência original, a resposta para a sua existência, que está fora do tempo. A gente tem um modelo de consciência com uma retroalimentação perpétua. Essa busca é infinita. Nós temos um princípio dinâmico e finito que para sempre, por toda a eternidade, vida atrás de vida, busca um princípio estático, não nascido, infinito. E um não é melhor do que o outro aqui. Existe uma relação de codependência, mas eu volto nisso ao longo do vídeo. Agora vamos dar uma pausa para analisar com um pouquinho mais de cuidado essa figura. Se você sente, acha, imagina que você não está acordado, que você não está desperto, você se identifica com essa modificação, com essa consciência dinâmica. Esse aspecto, essa entidade, vive no tempo, através do seu potencial de manifestação. Ele vive projetando passado e futuro a todo momento. Esse aspecto pensa, ele nasceu, vai morrer um dia, está sujeito a sofrimento, a dor, está sujeito ao karma, pois ele representa tudo aquilo que a consciência original não é. A modificação dessa consciência original é o inverso proporcional. Essa consciência aqui é não nascida, imortal, livre do sofrimento, do karma, e essa aqui tem tudo o que essa não tem. Só assim pode haver movimento, só assim pode haver vida, criação, dinamismo. Eu preciso contrabalancear esses 2 pesos. Se eu colocar 2 pesos iguais um ao lado do outro, não tem movimento. Mas esse aspecto não representa só coisas ruins. Representa também coisas agradáveis. Representa também a vida. Representa também o amor, a paixão. Representa o sorriso, a felicidade. Representa as relações humanas. Sorrisos, laços, multiplicidade. É aqui que a mágica acontece. É aqui onde um parece ser muitos, infinitos. Mas, por viver no tempo, esse aspecto não conhece o seu substrato. Ele está sempre olhando para frente, olhando para o seu próprio movimento, sempre hipnotizado por pensamentos de passado e futuro. É impossível para esse aspecto conhecer o seu Criador, aquilo que está por trás dele, dando vida para toda essa manifestação. E tem que ser assim. Se esse aspecto conhecesse ele seria ele. E não existiria movimento, não existiria dinamismo, não existiria manifestação. A realidade deve ser sempre real. Ela não tem nomes ou formas, mas é ela que constitui a base das formas e nomes. Ela está dando base a todas as limitações, sendo ela própria ilimitada. Não é limitada de forma alguma. Ela dá base às irrealidades, sendo ela própria real. Ela é aquilo que é. Ela é como é. Além disso, pelo fato do seu substrato ser a causa e origem da sua manifestação e dos seus pensamentos, essa causa, essa origem, nunca poderá ser um objeto de pensamento. Talvez fique mais fácil de entender isso com esse desenho, com essa representação. Me diz, como eu poderia pegar essa causa, que é infinitamente maior e mais complexa,
e inseri-la no pensamento dessa modificação, desse aspecto dinâmico, que novamente é um subproduto, é uma deformidade da consciência original. Nós estamos falando de uma consciência infinita, não nascida, atemporal, e um aspecto que é o seu proporcional inverso, que é limitado, nascido, que vive no tempo. Como eu conseguiria enfiar isso aqui? É o famoso meter os pés pelas mãos. Não tem como. Eu estaria colocando a carroça na frente dos burros. Não dá. Tudo que eu posso inserir aqui, lembrando que com esse ser aqui, com esse aspecto, eu estou representando a manifestação. Tudo que eu posso inserir aqui é uma ideia diminuta, é uma versão abstrata dessa realidade. É um conceito, é uma ideia. Como eu disse nos últimos vídeos, a única coisa que eu posso usar são direcionamentos, são apontamentos, para que esse aspecto perceba a sua realidade subjacente, a sua causa, a sua origem, que nunca vai caber na manifestação, porque a manifestação acontece dentro dela. Como no exemplo que eu dei das caixas. Eu tenho uma caixa grande e coloco uma caixa menor dentro. A caixa grande representa a sua consciência infinita. Perceba, grande não é infinito. A gente está falando de uma coisa infinitamente grande. Mas, para exemplificação, uma caixa grande. E eu coloco uma caixa menor dentro, que é a manifestação. A caixa grande não cabe na caixa menor. Acredito que isso é óbvio para todo mundo que está assistindo isso. A não ser que você seja um gato, um cachorro ou tenha 2 anos de idade. Ou um peixe também, porque eu já fiquei sabendo de casos de peixes que assistem o meu canal de tabela atrás da pessoa. Além disso, um salve para todos os peixes que assistem meu vídeo e outros animais também. Baratas, grilos, elefantes, girafas, papagaio, golfinho talvez. Amo todos vocês. Um grande beijo e um abraço para todos os animaizinhos desse planeta e todos os outros onde vocês conseguem captar os vídeos do YouTube. Cala sua boca! Em resumo, desiste de tentar enfiar a causa, o substrato, no mundo manifesto. Isso é insano, isso é impossível, isso é incongruente. Não tem como. Isso é idiotice. Se eu não posso, então, objetificar e eu estou me identificando com esse aspecto, eu me localizo aqui, como eu faço, então, para perceber a minha causa? Perceba, eu não posso entender a minha causa, mas eu posso ser ela. Eu não só posso ser ela, como eu já sou ela. Eu só preciso identificar a causa original e a modificação. O problema, como eu disse desde o início, é que você deu 2 passos à frente. Como num pano. Se você colocar um pano na sua frente e der 2 passos, você vai ficar com a cara colada no pano e vai enxergar o mundo à sua frente modificado. Só que você não consegue ver o pano. Você precisa dar 2 passos para trás e enxergar o pano que estava ali o tempo inteiro. Como você faz então? Se aproximando da causa. A gente já definiu muito bem que essa causa, que essa origem, não pensa, é impessoal, não nascida. Essa é pessoal, pensa. Observa como é fácil de entender isso aqui. Quanto menos você for pessoal, quanto menos você pensar, ou melhor, quanto menos você se envolver com os pensamentos, porque tanto faz o que essa entidade ou esse aspecto pensa, porque ele é uma modificação. Quanto menos identificado com esse famoso ego,
mais próximo da sua consciência original você está. Porque a sua consciência original é aquela consciência anterior ao surgimento da sensação de eu e anterior ao surgimento dos pensamentos. E, consequentemente, do corpo, do mundo, de toda a manifestação. Quando você para de se envolver com os pensamentos, você consegue perceber e identificar de onde eles estão surgindo. Não só de onde eles surgem, de onde tudo surge. Enquanto esse princípio aqui estiver hipnotizado pelos pensamentos, hipnotizado pela falsa identificação com a multiplicidade, com o mundo, ele nunca vai conseguir dar os 2 passos para trás e se identificar com a sua causa original. Ponto importante, eu sei que eu já falei isso, mas só para reforçar, eu não estou falando de passos físicos, tá? Isso é um exemplo. Eu estou falando de passos de consciência, de identificação com o mundo, de identificação com o personagem. Porque eu já falei, os mundos estão sobrepostos. É o mesmo cenário, é a mesma aparência. O que muda é a sua consciência. Ela transita entre esses aspectos. Tá vendo que existe uma espécie de túnel que liga esses dois? O início da modificação, da deformidade, usando a liberdade poética. De novo, Pai, Espírito Santo e Filho. Shiva, Kundalini, Shakti. Self, senso de eu, ego. Deus, manifestação, mundo. Na maioria, se não em todas as tradições, a gente sempre vai ter um aspecto imutável, eterno, que a gente chama de Deus, e outro, dinâmico, nascido, mortal, que a gente chama de ego, de mundo, de humano, e uma conexão entre os dois. Como não chamar, por exemplo, essa conexão de Espírito Santo? Essa conexão é simplesmente o que te liga como ser humano mortal a Deus. Às vezes é bom lembrar disso. A gente não está falando de uma consciência cerebral, de um aspecto da sua consciência em que você vai ter uma experiência diferenciada. A gente está falando de Deus, da consciência suprema, do absoluto. Essa ponte entre esses dois é conhecida como Espírito Santo. Nessa tradição, em outras, ela pode ter outros nomes. Mas ela é importantíssima. É a ponte que te liga. Que liga esses dois aspectos. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo? Que vive em vocês e lhes foi dado por Deus. Vocês não pertencem a vocês mesmos, mas a Deus, pois Ele os comprou e pagou o preço. Portanto, usem o teu corpo para a glória dele. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Você percebe? Não é o homem que faz nada, não é o homem que acorda. A inspiração divina não vem da manifestação, não é ele que descobre. É a inspiração dada por Deus através do Espírito Santo que faz com que essa manifestação perceba a realidade. Mas o caminho é para trás, não para frente. Não é mérito do homem. E aqui, de novo, eu aproveito para dar pitaco. Você acha que essa consciência aqui cobra R$ 800 por um retiro? Cobra R$ 300 de taxa de inscrição para entrar em algum grupo aí, sei lá do quê?
tira dinheiro de quem não tem, vende isso, por inspiração de Espírito Santo, ou chame como quiser essa conexão do divino com o mortal? Porque esse divino que vive fora do tempo te cobraria R$ 1.500 para te ensinar como acordar? Usa seu próprio juízo, usa seu próprio raciocínio. Não existe um ser, uma manifestação que não tenha sua origem aqui. Seja um ser humano, seja um cachorro, seja um morcego, seja uma barata, seja uma formiga. Isso não pode ser vendido. Quem venderia? Quando o eu desaparece, o conceito de ser um buscador, o senso de fazer algo e a ideia de obter alguma coisa também desaparecem. Portanto, nós estamos agora na fronteira final. Você para de se identificar com os pensamentos, vai diminuindo essa frequência de identificação e você se vê agora na conexão entre os dois mundos, entre o divino e o humano. Você deu um passo para trás. Por que eu falo 2 passos? Porque o primeiro é a conexão e o segundo é a criação. Então são 2 passos para trás. Se você se identifica como um ser humano no mundo, você deu 2 passos para frente. Dê o primeiro passo para trás se desidentificando do movimento da mente. E aí você se encontra na ligação entre o divino e o humano. Como eu dou então o segundo passo? Cortando esse cordão umbilical, que é bem mais fino do que a identificação com os pensamentos. Mas justamente por ser mais fino, mais sutil, é mais difícil de cortar, mais difícil de identificar. O último cordãozinho umbilical são os últimos resquícios de individualidade. As últimas ideias e identificações com eu. É aqui que o ser humano tem que ficar para trás. É aqui que ele não pode entrar. É aqui que o ser humano não é permitido. Essa é a última fronteira. É aqui que você tem que deixar de tentar, de querer. É aqui que você abandona tudo que você aprendeu. Pega todas as tradições, todos os livros, todos os ensinamentos, rasga, taca fogo e joga fora. Como diz um antigo ditado, depois que você atravessou o rio, se você sai por aí andando com a jangada na cabeça, você é um idiota. Larga a jangada. Ela já serviu por propósito, que era atravessar o rio. É aqui que nada humano tem algum valor, serve para alguma coisa. A sua vontade de conseguir, de conquistar, de ganhar não serve de nada. O seu conhecimento intelectual é lixo. Porque aqui, até mesmo a vontade de acordar te impede de acordar. Até mesmo o último resquício de individualidade tem que ser deixado para trás. Porque a gente está falando de um estado impessoal, não nascido, livre de desejo, porque todo desejo surge dele. Todo desejo está daqui para frente, toda vontade, todo nome, toda forma, toda identificação. Daqui para trás, nada disso entra. Até mesmo desejos nobres, como eu já disse. Eu quero salvar a humanidade. Eu quero ser um messias. Eu quero curar pessoas. Que pessoas? Que humanidade? A gente está falando de um estado onde nem o tempo existe. Qualquer noção que surja, precedida de um eu, deve ser abandonada. Lembra do que eu disse no último vídeo? Eu quero acordar. Eu quero descobrir que eu sou imortal. Eu quero sair da samsara. Eu quem? Quanto mais eus você traz, mais você está fazendo um desfavor, mais você está voltando para esse aspecto dinâmico. Quanto menos eu, mais você está voltando para sua fonte original. A partir daqui, o caminho é seu. É impossível descrever o último passo, porque aquele que descreve nunca está lá para lembrar dele. E daqui, tudo que você pode visualizar
é a criação de tudo, acontecendo em tempo real. É a origem, é o início, meio e fim, é a solitude. E perceba, a deformidade, o aspecto dinâmico, continua ali. Ele continua se movimentando. Ele continua dando vida, dando forma, dando dinamismo para Deus. Como eu disse anteriormente, é uma relação codependente. Eu dou minha vida para que a vida me dê o que viver. Nenhum desses foi criado antes. Nenhum desses aspectos criou o outro. Eles existem desde sempre, juntos, eternamente. Não existe sol sem lua, não existe nascimento sem morte, não existe cima sem baixo, não existe pai sem filho, não existe Deus sem o seu aspecto dinâmico, sem o ser humano. Você pode chamar isso de blasfêmia, mas quem é que considera blasfêmia? Eu chamo de humildade. E eu não estou falando da minha humildade, eu estou falando da humildade de Deus, que deu a sua própria vida, o seu próprio corpo, para que vidas e mais vidas infinitamente se projetem em si mesmo, nascendo e morrendo uma atrás da outra, sem início, sem fim, para que todas as suas formas e expressões possam se manifestar para sempre, eternamente. Você pode achar absurda a ideia de que Deus precise de um ser humano ou de outra forma de manifestação, como eu já disse, para se manifestar, para existir, para se perceber. Mas ele não só precisa, como já foi documentado inúmeras vezes, através de inúmeras tradições e religiões, que Deus não só precisa do ser humano, como tem uma relação de amor desmedido, de perdão inconcebível para o ser humano, que trata essa manifestação como a joia mais rara que existe, pois é dele e vive nele. Às vezes o que acontece é que a relação inversa, por defeitos do ser humano, ou desse aspecto dinâmico, não funciona inversamente. Deus te ama incondicionalmente, mas às vezes você, como manifestação, nem acredita na existência dele. Mas daqui para cá é só amor, é só gratidão. É irônico isso, pensar que um Deus agradece a existência de uma manifestação, a existência de uma aparência de mundo, que usa a sua eternidade estática para criar dinamismo. Pois Deus deu o seu único filho, unigênito. Quando não exija nada do mundo, nem de Deus, quando não queira nada, não busque nada, nem espere nada, então o Estado Supremo chegará a você inesperadamente e sem convite. Daqui, tudo que há para assistir é a manifestação. O mundo continua existindo como sempre foi, mas de um ponto de vista privilegiado. Daqui, você percebe que tudo é uma construção, tudo é um grande teatro, um hipnotismo muito bem feito, porque é obra de Deus. Daqui, eu vejo surgir tudo, eu sou testemunha de tudo, de cada segundo da manifestação. Eu vejo surgir o eu, os pensamentos, o corpo, o mundo e toda a sua multiplicidade. Eu vejo surgir toda a complexidade humana. Eu vejo surgir cada movimento. Eu vejo surgir os pensamentos, o tempo, os nascimentos, as mortes. E ao mesmo tempo, eu não sou nada disso. Eu sou intocado pelo tempo. Eu sou a testemunha suprema de toda a manifestação. Eu testemunho tudo, mas não sou nada.
Eu vivo tudo, mas não sou tocado por nada. 1 minuto dessa consciência é uma eternidade em relação à vida manifesta. Porque desse ponto de vista não existe tempo. Cada segundo do humano é uma eternidade. E isso é um paradoxo, porque a eternidade está se modificando o tempo inteiro. Sua aparência se movimenta, graças a esse princípio dinâmico. E essa obra é tão bonita, mas tão bonita, que às vezes você se apaixona por ela. E quando você menos percebe, você deu 2 passos para frente. Mas alguma coisa nessa mesma obra te acorda e você dá 2 passos para trás. Mas às vezes, esse aspecto é tão assustador, mas tão assustador, que mesmo sabendo que não é real, ao ouvir o pedido de socorro do seu filho, você dá 2 passos à frente, tentando intervir. E então, a mesma semente que já te acordou inúmeras outras vezes, te faz dar 2 passos para trás. Existem infinitas maneiras de se perder nesse movimento, mas só uma de voltar. Esse estado é extremamente preciso, absoluto, exato, singular. Tudo que você pode ver, sentir, falar, conceber, pensar, não é ele. Porque ele é a causa de tudo isso. Qualquer noção de eu, meu, seu, ele, eles, não é ele. Porque é dele que todos esses surgem. Até quando você não está nele, você sempre esteve nele. Não tem outro lugar para estar. Porque só ele existe. Com seus 2 aspectos, que parecem 2, ou até mesmo 3, mas que é um só. Nele não há definição, pois ele é anterior a tudo. Então, o que ele é? E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Mas não importa quantas vezes você se perca ou você volte. Quem disse que existe se perder e se encontrar? Quem disse que existem 2 estados? Quem disse que esse é melhor do que esse? Quem disse que você tem que repousar em algum deles? Quem disse que existem 2? Porque não importa quantas vezes você se perca e você se encontre. Nunca passou tempo nenhum. Sempre é agora. Sempre é o início, o meio e o fim. Você se perde dando 2 passos para frente e se encontra dando 2 passos para trás. Mas nos 2 casos, ou melhor, nos 2 aparentemente casos, você perceberá que você sempre esteve em casa. Ó Arjuna, o Ser Supremo sem começo e sem fim, carecendo de qualidades, inefável e inconcebível, ainda que resida no corpo, ele nem atua nem é afetado pelos frutos das ações.